com influxo do novo mundo. André, um outro assunto assim, para a gente jogar aqui na roda, que é um assunto do gênero literário mesmo, né? Você transita aí dentro de um gênero já desde o começo da sua literatura, desde os microcontos lá, que é um flerte ali com o realismo fantástico, né? A sua literatura não é exatamente realista, assim, no sentido de como a do Alexandre Vidal é realista, né? Ela tem um flerte ali com o fantástico, né? Que é essa hesitação entre, mas isso pode ou não pode acontecer, né? De verdade, né? Na vida que conhecemos, né? E isso tem sido meio que uma, né? Nos Malaquias também tem, né? Tem esse flerte, né? Você não acha que essa é uma linhagem ainda hoje um pouco explorada na nossa literatura? A gente não está com um olhar muito viciado pelo realismo, pelos reality shows, pela ideia de realidade, assim, muito presente na ficção. A gente já teve grandes nomes dentro dessa linhagem no Brasil, né? A Lígia, o Moacir Sclia, indo para trás, Murilo Rubião, Campos de Carvalho, né? Mas ainda assim é uma linhagem ainda também um pouco tímida se a gente, né, ver todo o conjunto da literatura brasileira, né? Como é que você se alinha nisso? Ou você não se alinha? Ou você se desalinha, sei lá? Assim, não é a minha leitura predileta, por exemplo, o realismo mágico. Assim, o meu último assombro foi com Knausgaard, que é, assim, naturalismo extremo. O Bolanho, para mim, também é aquilo que ele faz e tal, tem aquela realidade toda transposta ali. Acho isso... Eu não sei música, então quando eu vejo um pianista, eu acho aquilo assim, descer uma nave com ETs, com uma sabedoria superior. Eu acho que quem faz esse naturalismo e esse tão bem, a ponto de expandir a realidade, que acho que essa que é a intenção um pouco do realismo mágico, pelo menos como, sei lá, como Cortázar vê, né? Que o Cortázar até ele não gosta dessa definição que é do Todorov, dessa hesitação e tal. Ele fala, não, o realismo está acontecendo aqui. Ele é uma realidade expandida, na verdade, é que a gente não consegue perceber todo o jogo de luzes e sombras do mundo e elas estão acontecendo. Mas eu, nesse momento, estou tentando fazer um livro, por exemplo, que não haja, acho que eu consegui fazer isso, não ter um realismo mágico. Porém, o que aconteceu? Isso migrou para metáforas. Então, é um livro... É metáfora, que não deixa de ser o realismo mágico. Metáfora. Sabe, eu estou numa busca agora, como na criação desse livro, refazendo ele todo. Na verdade, estava pronto, mas agora eu estou mexendo ele inteiro. É voltar... É a mesma postura política, voltar para o mundo como ele é. Não uma imaginação, buscar uma imagem que vai explicar ele melhor, não. E até tem a ver com um livro que eu trouxe para dar de presente, que é o Philip Ross, que tem o Patrimônio, que é uma cena que eu acho o ponto alto do livro, que para mim é esse realismo cru, que é quando, durante o tratamento do pai, que tem um tumor inoperável cerebral, e ele cuida desse pai, e é uma figura muito ensimesmada que tem que sair de si para cuidar desse pai, e conhecer esse pai nesse momento, enfim, toda essa coisa envolvida, e o cara volta de um exame ou de qualquer coisa do tratamento e ele tem uma incontinência fecal no banheiro, o banheiro todo emerdado, e ele, enfim, consegue tirar o pai dali, e aí é uma descrição da limpeza desse banheiro. E a coisa chega na escovinha de dente, limpando merda entre um azulejo e outro. Pra mim isso é o acme, assim, é o ponto alto, sabe? E para a mesma cena, eu teria feito uma metáfora, sei lá, eu teria ido para a caveira de cristal mexicana para falar de um pai que se cagou inteiro. Eu busco o outro, sabe? Mas é um jeito, é uma espontaneidade. É uma espontaneidade mesmo, que eu acabo respeitando e que quero fazer como exercício, chegar a esse outro lugar que acho espetacular, quero experimentar. E o que é esse livro? Você pode falar sobre esse livro? Assim? Se passa em São Paulo, no centro de São Paulo, comunidade chinesa envolvida com Kung Fu. São praticantes
do Kung Fu, e aí essa tentativa de uma certa ascensão espiritual ou física através do Kung Fu. E lá pelas tantas, esse um dos personagens vai para Macau. E aí, que é o Javier, que a princípio é o título do livro, que é o nome dele. Ele é filho de um chileno que voltou para o Chile e esse cara depois vai atrás dessa linhagem. Ele encontra uma certa linhagem com o mestre de Kung Fu, até perceber que não é a dele. Ele precisa ir para Macau, para a China, para perceber que não é ali. E aí ele vai para o Chile, e aí, enfim, as coisas... Você foi para Macau, né? Fui para Macau. E esse aí é um dos pontos da crise com o livro. Por quê? Porque nem que eu morasse 50 anos em Macau, ao lugar de fala, acho que eu estou influenciada por isso também. Eu ia sempre, seria estrangeira, ainda mais uma pessoa que passou 20 dias e ficou dentro de um cassino, me hospedaram num cassino, foi o que eu vi. Então eu estou adaptando, na verdade, essa visão dessa figura, que é a mesma de uma pessoa que vai para Macau. Esse personagem, por exemplo, passava 6 meses lá. Ele não vai poder passar 6 meses, eu não tenho experiência de 6 meses na China. Ele vai ter que passar 20 dias, que foi o que eu passei. E aí a coisa se equaliza. Então, são muitos níveis de crise com o próprio livro. Você já terminou ou não? Não, eu tinha terminado, né? A mesma coisa. Eu li e falei, não, a melhor coisa já escrita no Ocidente. Depois do Cloro. E depois sim, claro. Não, do Cloro, melhor que o Cloro. Não, melhor. da primeira versão do Cloro. Ah, da primeira, porque a segunda realmente... não, da primeira versão do Cloro. Mas aí você mandou para o editor e o editor também... Não, o editor não recebeu ainda não. Eu tive essa... É bom que a ansiedade... É que assim, já conversei, eu admiro até a forma como você divide com o editor o processo desde o início. Eu não consigo. Como é que é o Eu seu não processo? consigo, não. Consigo. Como é que você escreve? Ele vai ser submetido à leitura, que normalmente é do marido, o primeiro leitor, depois que eu dou o ponto final. Ele não lê pedaços, porque ele vai dar uma opinião e aquilo vai me deixar... Putz... Me tira a surpresa que eu mesma vou ter ao deixar essa loucura da escrita acontecer, sacou? Mas depois tudo bem. Não é? Completamente. A gente é totalmente diferente. Agora, depois, quando o marido lê, a gente no começo brigava bastante, porque ele isso, não, isso aqui, não, isso não. E ele é o cara que primeiro é sempre o não, para depois, ele é bem crítico mesmo. Mas tem uma parte que é interessante, ele é muito pragmático, muito fleumático, na verdade. Então, ele está no paraíso, até que está interessante. Então, uma coisa muito boa para ele é uma resposta, tudo bem. Assim, é quase um pamalho, que eu adoro isso, né? Não, né? É um bom, mas é pamalho. Poxa, é bom, não é? Mas ele tem um passado Tem, francês. Um passadinho francês que deu uma... Mas então ele não leu ainda? Ele leu até a parte de Macau e ele acha que tem pontos, assim, que tem personagens demais. Em alguns pontos ele pontuou já a coisa. Mas, e antes a gente... E o que acontece? Por que o André, eu tenho tanta confiança na leitura dele? Ele sempre lê o livro antes, e quando o editor lê, o editor diz a mesma coisa que ele fala. E eu já passei por muitos editores. Eu publiquei cada livro num lugar. Sempre bate. Então eu tenho um editor portátil em casa, e aí confio bastante. Aí lá pelas tantas, agora ele resolveu fazer letras, está fazendo letras chinês, e aí ele começou a ler teoria literária e começou a fazer uma outra leitura também. E aí é doido, porque daí ele começou a ficar mais respeitoso. Aí ele já está me vendo, acho que ele não me via como escritor. Aí lendo teoria literária, ele começou a ter um pouco mais de dedo, assim, sabe? Ele falou, nossa, eu sou casado com uma escritora mesmo. Acho que ele percebeu agora. Engraçado. É engraçado, comigo é totalmente diferente. O seu livro é sobre o que, Alexandre? O meu próximo livro? É. O meu livro é sobre falta de controle e vontade de ter controle. Mas são memórias póstumas. É um cara que morreu na noite anterior, ele se lembra da morte dele direitinho. E ele está no limbo, ele não sabe ainda o que vai acontecer com ele. O porteiro do céu não chegou, ele está lá na escuridão total. E ele sabe, como ele se lembra da morte, ele sabe que o futuro dele acabou. O presente é negro, ele não vê nada, ele tem sensações que ele não sabe nem se são do corpo dele ou não. Mais sensações térmicas e tal. E ele fala assim, olha, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas vai aparecer alguma coisa. Ele começa a organizar as memórias da vida passada dele, para se apresentar a Deus. Ou a hostess do céu, a quem quer que apareça ali. Mas ele começa a organizar as histórias que o definirão perante esse
Juízo Final. E ele conta 9 histórias que cobrem a biografia dele. E aí tem o desfecho. Eu copio, na verdade não copio em nada a não ser a estrutura. Eu copio a estrutura do Inferno de Dante, com os 9 círculos, mas no final, em vez de encontrar com Deus, ou com o diabo, o meu personagem se encontra com a natureza humana e pecadora dele, mas numa boa. E ele faz o quê? O que ele faz? O que ele trabalha? Ele é advogado e, digamos, a peculiaridade dele é que aos 8 anos de idade ele leva um soco na barriga, dá um soco na barriga e é chamado de bicha na escola. E ele entende nesse momento que esse bicha, essa palavra bicha, se relaciona ao prazer que ele tem quando o professor de natação dele pega nele, ele sente o cheiro de cloro no corpo do professor. Entendeu? E ele controla isso a vida inteira até o momento em que não mais. E aí ele se joga na piscina mesmo. Ele se joga na piscina. Ele se joga na piscina. Exato. É basicamente isso. Acaba na piscina. E, aliás, aqui, primeiríssima mão, eu estava pensando ontem em mudar o nome do livro de Cloro para Piscina. Sabe? Sim. Mas eu não sei. Mas aí lembra do Swimming Pool Library do Alan Hollinghurst. Eu não sei se é o caso. Cloro eu acho um nome bem bom. Eu Cloro. também Todo acho mundo acha. Bem bom. Substância química, eu acho bom. Mas tem uma grande graphic novel que chama O Gosto do Cloro, né, do Bastien Viver. É um grande livro. Tem que ver o que é. Como é que mas gosto de cloro não é cloro. Gosto de cloro, cloro. Se passa na piscina mesmo. Então a história é mais ou menos essa. E é sobre esse controle de ele querer ser quem ele quer ser e ao mesmo tempo ter de lidar com quem ele essencialmente é. Né? Não sei o que vai dar, mas eu estou tão dentro do livro, nunca estive tão dentro de um livro quanto eu estou desse. E esse não terminou ainda também? Não, porque justamente o meu modelo de criação é eu conto a história várias vezes. E conto. E você conta para as outras pessoas numa boa? Eu conto para a pessoa no ônibus, eu conto para a pessoa, eu conto a história. E a pessoa, você não acha que isso pode ser assim? E você não acha que com a mão direita é melhor? E você não acha que se ele fosse japonês... E aí eu vou meio que agregando essas sugestões ou não. Até que a história faz sentido para mim em termos de verossimilhança. Para mim a verossimilhança é importante. Mas isso não te trava na hora de escrever mesmo? Você não sente que a história está... Não, porque comigo no final é assim, quando eu escrevo, eu já escrevo então eu já sei a história. Depois, claro que eu edito e reedito e tal, mas de onde eu estou saindo, para onde eu quero chegar, eu já sei oralmente. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de falar. Sério? Você tem certeza disso? Eu adoro. Não tinha nem prestado atenção. E para mim, escrever é, sobretudo, contar uma história. Eu quero contar uma história. E tanto faz se eu conto falando ou se eu conto por escrito. A diferença de contar por escrito é que lá ela é imobilizada e está certinha, é a história final. Mas até chegar a essa história final, tem muita versão. Tem muita coisa. Posso só dar uma ideia assim, que é sobre... Porque está falando do processo da leitura, rapidinho. Teve uma coisa diferente no processo desse livro, que me fez, na verdade, ver quantas metáforas eu tinha, que eu, a escritora Índigo e a Ivana Ruda Leite, a gente resolveu fazer um grupo de crítica. Seguinte, tomando cerveja, a gente tem uma dificuldade, não tem leitores, você não vai pedir para um amigo ler a coisa mais chata. Então, se tivesse um clube nosso e a gente começasse a ler Tipo, você lê o meu ou lê o seu? Leio o meu, só que em 3, cada uma lia um capítulo e tinha reuniões semanais para discutir. Legal. Eu discuti o da Índigo, da Ivana. Essa é uma bela ideia. Uma boa ideia. A gente pode fazer aqui, pode fazer, entendeu? E se cruzar com esses livros, que é muito legal. A gente não tem isso. Eu vou fazer isso em Brasília agora. Eu estou mudando para Brasília semana que vem. Eu já tenho mas a gente vai fazer uma tradução juntos e isso também. De autores que se juntam. Lá tem o Maurício Lírio, tem uma amiga que está escrevendo... E é assim mesmo, com toda a candura do mundo, olha, mostra o seu que eu mostro o meu. Eu adorei a experiência, eu acabei não indo até o final, porque aconteceram várias coisas, eu peguei assim, acho que pegaram assim, uns 4 capítulos, e elas me fizeram ver metáforas, por exemplo, que eu não reconhecia como metáfora.
E quando eu tentava explicar o porquê, eu fazia uma metáfora. Mas eu é falei, importante uau! você descobrir, você conhecer assim, a radiografia do seu texto, é importante ver, sabe assim, É quase como interessante uma a leitura. ultrassonografia. Não, sabe como? Não, por isso que eu gosto do livro já pronto, porque daí é uma figura vendo o livro. Eu morri, eu o não livro existo já mais. existe, já. Você não faz isso durante a feitura Não, do livro? porque ele ainda está só quando- acontecendo. não. Aí, durante não, mas o livro é como editor. O editor não quer que você morra, ele quer o livro. E aí são duas pessoas Não, interessadas meu no editor livro. não quer que eu morra e ele adora ver pedaços e fragmentos. Então, clubes de crítica, que tal? Mas De clube leitura de críticas crítica. entre amigos mesmo, Tem para de ler ser. os livros uns dos Porque outros. senão fica Ah, clube de porque é o seguinte, sadomasoquismo. né? Você sabe que a gente pode dar uma bela de uma brigada, né? Então tem que Né? ser amigo mesmo para Eu dizer, já olha, isso deixei de aqui falar com alguns é... amigos por causa disso. Então, não, mas aí você faz um belo de um acordo, entendeu? Pacto de sangue, pulso no pulso. Não é por mal, Manteremos não tô fazendo. amizade, somos marã, quebra uns pratinhos e começa. Tá, faz é uma bom. coisa mais não, institucionalizada bem mesmo. bom. É assim, amadurece. Não, é sério, é importante muito legal. você ter, digamos, Eu quero repetir. exercícios de humildade como escritor. Né? Eu acho que é muito importante. E o livro ganha muito, porque a decisão é sempre sua. Você vai estar numa mesa com dois amigos falando sobre aquele capítulo, é uma decisão sempre tua. Às vezes, muitas opiniões, elas são, inclusive, excludentes. Você vai tomar a decisão sempre sobre aquilo. Não, Então, só que você tem visões. O Kafka falava isso do Max Brod. Ele dava as coisas pro Max Brod ler, e ele falava assim, eu sou do caralho, mas sem você eu não entendo o que eu estou fazendo. Então eu preciso do reflexo das minhas coisas em você. a escritora é uma coisinha chata, Não, mas né? sabe o que é? Porque escritor tem uma tendência à onipotência, porque no fundo você mata quem você quiser, você cria quem você quiser, você elimina quem você quiser. Então você tem ali um exercício de onipotência que pode ou não contagiar a tua vida. Você pode não juntar Lé com Cré e achar que vida e literatura se equivalem nessa coisa. E não, obviamente Eu que não. vou chegar lá na sua porta, viu? Lá em Brasília, tá? Não, o nosso encontro foi muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui com ela, porque Eu também. Foi amor à primeira vista. foi engraçado. Porque tem coisas da minha vida, eu tenho 51 anos, que eu só contei para a Andréa Del Fuego. E que eu esqueci e ele esqueceu Eu o que esqueci é também, maravilhoso. não quero me lembrar o que foi, mas teve uma... Né, Andréa? Assim, coisas da minha vida... Vocês assim, conhecem há quantos anos? há poucos anos. Alguns meses é horrível não, isso. Não é tão... Uns 2 anos. Imagina. Claro que sim. Eu tô Um aqui em ano e 2. Eu estou em São Paulo há 3 anos. E aí Eu te vocês vieram conheci no BFF. evento da revista Pessoa, da Mina, que está logo ali, maravilhosa. Quando é que foi o evento da revista Pessoa? É isso mesmo, faz um ano só. É. Então foi um ano É. que... E aí o que aconteceu É muita foi o empatia, seguinte, né? mas é que tem mais um personagem que não está aqui conosco, que também fez parte da nossa articulação durante um período. Que delícia. Que era o seguinte, primeiro eu e a Mina, eu e a André tivemos uma epifania Um crush. romântico-literária. A gente deu match um pro Deu outro. match total no nosso Tinder. E só que depois deu match também com o Marçal, que era muito amigo dela e muito amigo meu. Ah, tá. Então a gente criou uma tradição de jantarmos os 3, né? E depois a gente ia lá pra casa. Quando eu ia chegar com um texto para ler o original, um vai para Brasília, outro não sei o quê, tá vendo? Era todo um plano para fazer o clube. E aí a gente tem esse clube que assim, que era uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, Mais né? ou menos. E aí a gente comia em algum lugar legal que a gente gostasse e depois ia lá pra casa e ficava Era uma adolescência pura, lendo né? livro, Botava música e... bebendo, falando besteira, mas foi assim uma das boas memórias que eu vou levar daqui. Vou lá para sua porta. Então, tem um quartinho pra você. E é bom, viu? Eu acredito. Tudo, ó. Qualidade Porto.